Descubra um nicho de mercado e triplique os seus lucros. Guia definitivo para dominar o YouTube no seu nicho de mercado. Você é uma profissional liberal ou uma empreendedora que enfrenta a dificuldade de se destacar aqui no YouTube? Nesse vídeo você vai entender definitivamente o que é nicho de mercado, como transformar o seu conteúdo único e crescer aqui no YouTube como uma autoridade dentro do seu nicho. Oi, eu sou Cleide Braz, trabalho com marketing para o YouTube. Você está pronta para transformar o seu canal do YouTube e ser uma autoridade? Para você se destacar da concorrência e capturar a atenção do seu público-alvo. Se você ainda está confusa o que é nicho de mercado, esse vídeo aqui é para você. Como você pode escolher o seu nicho e se destacar da concorrência? Então fica ligada que até o final desse vídeo vou te revelar o maior segredo para crescer e se destacar aqui no YouTube. Primeiro, você precisa entender o que é nicho de mercado. Mas afinal, o que é um nicho de mercado? O nicho de mercado refere-se a uma segmentação específica dentro de um mercado grande, onde o profissional pode oferecer seus serviços e produtos especializados. E como que eu faço isso? Como que eu analiso? Como que eu escolho esse nicho? O que você gosta dentro da sua área? Segmento de mercado tem diversos e tem muitos que são muito amplos. Então você precisa identificar dentro da sua área, do seu segmento, qual é a parte que você mais gosta de trabalhar, o que você tem paixão, o que você faria até mesmo de graça, se fosse o caso. Então é importante que você responda isso, porque você vai trabalhar com isso todos os dias. E você precisa amar o que você faz para você prosperar aqui no YouTube. Vou dar um exemplo prático para você entender melhor. Por exemplo, uma radiologista que percebeu que os assuntos do seu nicho, não era tão atrativo. E ela criou um canal no YouTube, fazia conteúdos mesclados, misturados e que não fazia muito sentido para sua audiência. Por não entender seu nicho, por não ter clareza do seu nicho, ela não segmentou para um nicho específico dentro da radiologia e criava conteúdos aleatórios, atrasando assim o crescimento do seu canal. Mas então o ideal, no caso dela, era subnichar os seus conteúdos, trabalhar subnichado dentro das redes sociais, dentro do canal do YouTube. Então, o que ela poderia escolher? O que ela poderia fazer? Ela vai atender todo mundo? Ela vai atender todo mundo, mas aqui no YouTube ela precisa ser muito assertiva, específica, atingir a pessoa certa, entende? A radiologia odontológica, ela é macro, ela é muito ampla. Então, ela poderia segmentar, enxugar, subnichando. O que ela poderia ter escolhido? O que ela poderia ter analisado? Qual que é a área dentro de radiologia que ela mais gosta, que ela mais tem expertise, o que ela gosta, que ela ama? Ela poderia fazer o quê? Ela poderia escolher radiografia panorâmica. Ela poderia criar um infográfico explicativo, detalhado do que é a radiografia panorâmica, como ela é realizada e quais problemas ela identifica, trazendo assim consciência, trazendo informação para o paciente. Outros subnichos que poderia também ajudar, no caso nessa área que é tão específica, também é cialografia ou tomografia computadorizada. Entende que são subnichos dentro do macro, dentro do nicho maior, porque é um termo muito técnico. Não dá para ser só o nicho, tem que especificar mais. E além disso, dentro do nicho odontológico, como implantodontia, estética e ortodontia, que também pode incorporar técnicas radiológicas específicas para cada área. Fica ligado que você está prestes a descobrir o segredo para você crescer aqui no YouTube e vender muito mais os seus produtos e serviços ou atendimentos. Outra parte importantíssima que você tem que se atentar, você precisa conhecer o seu público-alvo, entender quem são os seus clientes ou pacientes que precisam dos seus cuidados, do seu serviço, do seu produto. Por isso que é tão importante você definir o seu nicho e também um subnicho para você ser mais assertivo na sua comunicação. E como escolher, identificar o seu nicho de mercado no meio de um segmento tão amplo, tão grande, vai ficar muito mais fácil de você entender. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Vamos começar aqui pelo público, uma profissional liberal como uma pediatra. Se você é uma pediatra, pense em quem você quer alcançar. Serão os pais, outros pediatras ou estudantes de medicina interessados em pediatria. Se você é uma pediatra, qual segmento que você gosta mais de trabalhar? O que você se identifica? Qual é a sua maior paixão dentro da pediatria? Agora vamos com um exemplo para os nichos dentro dessa área. Por exemplo, a nutrição infantil, que você pode dar dicas de alimentação, nutrição mais saudável, mais equilibrada, saúde mental infantil. Você poderia gerar conteúdo ajudando nos desafios de ansiedade, depressão, problemas emocionais infantil. Outro exemplo é cuidados com o recém-nascido, orientação para pais de primeira viagem que precisa daqueles cuidados básicos.
Entende como fica muito mais claro e assertivo quando você tem um assunto direcionado, um nicho e subnicho direcionado? Como é importante você ver qual que é a área que você vai focar na rede social? Isso significa que eu só vou poder trabalhar nesse nicho? Só vou poder falar sobre um assunto só? Não, mas aqui, para você crescer no YouTube, é importante que você seja específico e assim você tem uma comunicação mais direta com a sua persona. Tendo claro o nicho de mercado, fica muito mais fácil de você compreender as necessidades e os desejos da audiência. Que tipo de informação seu público procura? É alimentação infantil? É sobre a parte emocional? Quais são os assuntos que eles estão buscando? Está no nicho de mercado específico, vai fazer você entender o que o seu público está procurando e, é claro, fazer você crescer muito mais rápido aqui dentro do YouTube. Se você é uma pediatra, comenta aqui qual área você mais gosta, mais ama trabalhar dentro da pediatria. Eu vou amar saber. Se você é uma advogada, foque numa área específica do direito, tornar uma especialista, uma autoridade nesse assunto. Defina qual área você gosta mais de trabalhar dentro do direito. Qual é a área que você mais gosta de trabalhar? O que você ama fazer dentro dessa área? Dá um exemplo de nicho. Direito digital. Um campo em crescimento que lida com normas e regulamentação do ambiente digital. Está em alta, né? Outro exemplo, execução penal. Um nicho pouco explorado aqui na internet. Oferece oportunidade, por exemplo, para advogados criminais. Então, você nichar traz mais assertividade, traz mais autoridade e com isso você vai crescer muito mais rápido. Agora, muito importante, antes de você definir, você precisa fazer isso. Pesquisar o mercado antes de você decidir. Para que pesquisar o mercado? Para descobrir se há demanda nos seus serviços, produtos ou tratamentos e como é que os seus concorrentes estão atuando. Use os buscadores como o próprio YouTube para fazer essa análise, essa pesquisa. Para fazer a pesquisa dos concorrentes que já são grandes no mercado, dentro do seu nicho escolhido. O que é que eles estão falando? Dentro do próprio YouTube você pode fazer essa pesquisa de mercado, porque não adianta você falar sobre assuntos que não vai ter audiência para te ouvir. Isso é um tiro no pé. Escolha assuntos que as pessoas já estão procurando aqui dentro do YouTube. Aí sim você vai crescer e vai ter mais assertividade nos seus conteúdos e na entrega que o YouTube vai fazer a partir dessa pesquisa. Quer crescer e ser uma autoridade aqui no YouTube? Então fica ligado que eu vou te revelar o maior segredo para crescer e se destacar aqui no YouTube no final desse vídeo. Criar conteúdos que seja útil, que seja claro, com uma linguagem clara para sua audiência, entender bem quem é o seu público, quem é a sua persona, para que você tenha uma boa comunicação e essa comunicação alcance essa audiência, possa educar a sua audiência e para que você possa ter esses resultados que você tanto quer, vender os seus serviços, suas consultas e assim você crescer muito mais rápido. Uma comunicação mais assertiva, falar de forma clara. É importante que você tenha clareza com quem você está falando. Nicho de mercado, público-alvo, isso é muito importante. Como escolher o nicho, como desenhar a persona. Então é muito importante para que você saiba para quem que você quer falar, para que você tenha uma comunicação assertiva. E esse aqui é o maior segredo para ser uma autoridade aqui no YouTube, para ter relevância aqui no YouTube, as palavras-chave. Você aprender a trabalhar com as palavras-chave vai elevar o nível dos seus vídeos. Você usar as palavras-chave nos seus títulos, nos seus roteiros, toda a sua comunicação vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender sobre qual é o assunto que você está falando e aí ele vai buscar as pessoas interessadas, o público interessado nessas palavras-chave. Viu como é importante você saber o que você está fazendo? Entender o conceito por trás do YouTube? Por exemplo, eu dei o exemplo do nicho de pediatria, né? Sobre recém-nascido. Então, ter essas palavras-chave sobre saúde infantil, recém-nascidos, dentro dos seus conteúdos, de acordo com aquele nicho, vai ajudar as pessoas que têm dificuldade nesse assunto a encontrar o seu canal, encontrar o seu vídeo. Depois que você entendeu todas essas etapas, e aí vai ficar muito mais fácil para você gerar conteúdo, o mais importante depois de tudo isso é ter constância. Manter a constância de conteúdos, alimentando essa audiência, educando, ajudando. Para isso é importante que você tenha um planejamento. Planejar os seus conteúdos vai te ajudar a ser mais assertiva e a não enlouquecer com tanto trabalho, porque realmente gerar conteúdo demanda muito tempo e trabalho. Então eu uso meu planner
porque ele me ajuda com as ideias, tudo que eu preciso eu deixo organizado aqui dentro. Os títulos, os roteiros, as ideias. Eu uso o Trello para me ajudar nessa organização, nessa otimização de tempo, me ajuda demais. Usar o Trello ao seu favor pode ser aí um diferencial gigantesco para você alcançar muito mais resultados, criar muito mais vídeos e ajudar muito mais a sua audiência. Vou deixar aqui embaixo um vídeo também, como você usar o Trello, como você usa essa ferramenta ao seu favor. Vou deixar aqui embaixo no link na descrição. Os vídeos relacionados que podem te ajudar aí, defina qual é o seu posicionamento único. O que é o posicionamento único? É aquilo que você faz e só você faz, porque você é um especialista. Você tem um nicho, você subnicha, mas você se denomina exclusivamente dentro daquele segmento. E aí você vai ter conteúdo e as pessoas vão te procurar, porque você se torna referência e autoridade nesse assunto específico. Afunilar o seu assunto, nichar, subnichar, para ser mais assertivo aqui no YouTube.